Eu preciso começar essa aula falando para os senhores que é um prazer imenso estar reunido com vocês nessa maravilhosa manhã fria de sexta-feira para juntos brincarmos, compartilharmos e nos divertirmos com a ciência mais linda, fantástica, sensacional e apaixonante de todas, que é a nossa linda física. Jovenzinhos, e que frio maravilhoso, não é verdade? Eu gosto muito do frio. Acho que a melhor sensação do frio, vou começar pela pior. A pior sensação do frio é sair debaixo das cobertas, né? Mas a melhor sensação, a coisa que eu mais gosto de fazer é lavar o rosto com água fria. Nossa, dá aquela acordada, você já fica pilhado pro dia todo. E aí depois que você se ajeita, pá, tá arrumadinho, bonitinho, cheirosinho para sair de casa. Aí você entra no carro, você sai do carro assim, bate aquele vento gelado no rosto. Sabe aquela lágrima involuntária que corre no cantinho do olho? É muito bom também, né? Você nem sente mais a pontinha do nariz de congelada que tá. Gosto muito do inverno dessa sensação. Mas é gostoso poder estar bem agasalhado. Se você não está agasalhado, aí não é legal o inverno, não. Aí é ruim e é bem difícil. Pois é. Jovens, seguinte. Tá tão frio, que eu tô com uma blusa de moletom, mais uma blusa de lã, mais duas por baixo, o jaleco e uma jaqueta por cima. Ainda tô com frio. E tô enrolado numa cobertinha aqui também, numa mantinha, mas não tá ajudando muito, não. Minha casa é muito fria, muito fria, muito fria. E o aquecedor não adianta de nada, né? O aquecedor só de enfeite aqui. Então, a gente se vira como pode, né? E, para ajudar ainda, né? Estamos recém-recuperados aí de um furacão. Parece brincadeira, né? Como é que foi para você, jovenzinhos? Ficaram sem energia elétrica? Ficaram sem internet? Como que foi aqui? Eu não fiquei sem energia nem sem internet, graças a Deus, só ventou bastante, mas não chegou a cair árvore, não chegou a arrancar nada do chão, nenhuma criança saiu voando, nem nada. Então, todos ficaram bem, só assustados, né, com tanto vidro batendo, janela batendo, mas todos sobreviveram. Mas muita gente ficou sem energia, ainda tem gente que ficou sem energia, voltou, agora está sem energia de novo, então está bem complicado, né? Por isso, jovens, que a prova que vocês iam fazer ontem com o professor Afonso ficou diferente, né? Vocês receberam a prova ontem, podem enviar para ele por e-mail até segunda-feira, tá bom? Justamente porque tem alguns alunos que ainda estão sem internet, tá bom? Então a gente tomou essa medida para não correr o risco de algum aluno ficar sem fazer a prova porque não teve acesso à internet, tá bom? Mas pelo que vocês viram da prova, quem já conseguiu acessar, tá bem tranquila, né? As questões na minha frente ficaram bem sossegadas, bem tranquilinhas, dá para fazer sem estresse, sem se desesperar, tá bom? E jovenzinhos, ainda pensando nas atividades que a gente está fazendo, eu vou discutir com vocês agora cada atividade que vocês me mandaram, quanto que elas vão valer em nota, como que elas vão compor a nota de vocês agora no primeiro bimestre e no segundo bimestre, tá bom? Então, eu vou mostrar para vocês a planilha. Mas não se desesperem, por quê? Só tem as notas que vocês fizeram de atividades comigo. Ainda faltam as notas do professor Afonso, tem a nota do simulado que eu vou lançar ainda, falta a nota da provinha bimestral que vocês estão fazendo, eu tenho prazo até segunda-feira para enviar. Então, falta bastante nota ainda para lançar na planilha. Então, não se assustem. Ah, meu Deus, o que está acontecendo? Não, é porque ainda falta lançar várias notas. Mas eu já vou mostrar a planilha para vocês começarem a entender como que vai ser feito esse cálculo, e vocês já podem ir se organizando aí também em termos de atividades, estudos e assim por diante. Tá bom? Então, vamos lá. Aí, conseguem ver minha tela. Qualquer questionamento, jovens, podem mandar aí via chat, ou quiser falar também não tem problema não. Mas eu estou acompanhando o chat por aqui também, tá? Então, ó, forms, mapa conceitual, podcast e exercícios. Jovens, os e-mails que eu recebi, eu atualizei todos ontem à noite. Então, se alguém mandou algum e-mail de ontem à noite para hoje, eu não olhei, tá bom? Depois das 11 da noite de ontem, eu não olhei mais. E o Forms eu não atualizei ainda depois que eu liberei o link. Então, caso aqui, ó, algum de vocês talvez estejam aí na sala, veja o nome em branco e já fez o Forms, são 3 pessoas. Eu ainda não atualizei, pode ser que já tenha feito, eu só não atualizei aqui ainda. Mas mapa conceitual, podcast e os exercícios foram atualizados ontem à noite. Beleza? Então, vou deixar aqui um tempinho para vocês olharem as atividades, como é que estão, e eu já desço para os últimos lá poderem ver também. Deixa eu ver se eu consigo olhar rapidamente isso aqui. Segundo A, Gabriel Pavanello, não vi.
Gabriela Bibi. Já tá lá. Então, do dia 1 para cá. Felipe Ude. Já lancei também. Então tá tudo certo. Então, ó, como que vai ser essa distribuição de nota, jovenzinhos? Vocês vão ter 10 pontos avaliados de avaliação processual, 10 pontos da prova bimestral, que é essa que vocês estão fazendo. A gente vai somar as duas notas e vai dividir por 2, vai tirar a média das duas, tá? Então, ó, essa coluna aqui, ó, é a soma dessas duas notas divididas por 2. Falta lançar aqui a nota da prova, porque vocês estão fazendo a prova ainda, tá? Então, ainda falta lançar essa nota aqui, tá bom? Das parciais, são 7 pontos de avaliação parcial, que são atividades, né? Então, 3,5 é meu, 3,5 é do professor Afonso. O professor Afonso não mandou as notas dele ainda, ele me mandou, eu já vou lançar aqui. Mas as minhas, ó, 3,5. 2 pontos é do Forms e 1,5 ponto é do mapa conceitual. Beleza? Eu chamei de MP aqui, né? Mas é MC, mapa conceitual. Beleza? Então, fecham os 3,5. E aí eu vou colocar depois a nota do simulado aqui, que vai fechar mais 3 pontos, que somados com esses 7 de atividade, fecham os 10 pontos aqui das processuais. Tá bom? Então, você já consegue ter uma noção. Se você fez todas as atividades do professor Afonso, provavelmente já vai ter mais o 3,5 aqui. Aí a nota do simulado em física, tá bom? Não é a nota geral, é a nota em física, que aí a gente vai fazer ela valer de 0 a 3 pontos. E aí essa nota soma com a sua média de processuais. Tá bom? Jovens, esse formato de avaliação não foi pensado por mim e pelo professor Afonso, tá bom? Foi pensado pela escola, então é um padrão que a escola pensou para o ensino médio. Então, a maioria das disciplinas do ensino médio vão ser feitas assim, a avaliação. Talvez uma ou outra que tenha um pouquinho diferente a avaliação, devido ao caráter da disciplina, ter mais, menos aula, ou, enfim, as especificidades de cada uma. Mas a grande maioria vai acabar seguindo esse formato, tá bom? Com relação, jovenzinhos, às atividades, deixa eu descer aqui para o pessoal que está lá no fim conseguir ver também. Alguma perguntinha, algum questionamento, mandem aí no chat. Vou dar 2 segundinhos para vocês mandarem perguntas. Se não, nós já vamos dar sequência. Beleza? Jovens, o que eu quero fazer agora é o seguinte. Eu quero levar um tete-a-tete com a galera aqui. Vamos lá. Gabriela Bibi está aqui? Não, Gabriela Bibi não tá. Se alguém conhece ela, conversa com ela, já dá um xingão nela. Falta fazer o podcast. Ô, Gabriela. Quem que é aqui? Isabela Zembic. Tá aqui a Zembic? Ó, a Isabela Zembic também não tá na sala. Dá um xingão na Isabela também. Quem conhece a Isabela, ó, tem que fazer o Forms 1. Eu vou estar para fechar o link já. Ainda está disponível, mas tem que fazer logo. Forms 1 e os exercícios. Ela não me mandou. José Ferreira de Lima Neto. José, tá aqui o José? Também não tá o José. Já vou dar uma voadora no José também, ó. Tem que fazer o Forms e os exercícios do livro. José Henrique Mafra. Tá faltando o podcast. Também não tá aqui o José Henrique Mafra. Ó o José Vilela. Quem conhece o José Vilela, dá uma voadora no José Vilela, ó. Tá faltando tudo. Fazer o Forms, fazer o... Com os 2 pés, tem que dar os 2 pés. 2 pés no peito, aquele bunda no chão. Podcast e os exercícios, ó, tá faltando tudo. Então, ele que se mexa a fazer logo, porque tá bom que é só 3,5 de atividade, que tem a prova, mas ainda assim é bastante nota, faz bastante diferença, tá bom? Quem mais aqui, ó? A Maísa tá aqui, a Maísa eu vi o nome dela. Maísa. Ó, mapa conceitual, podcast, os exercícios, hein? Dá um gás aí, Maísa, não deixa de fazer, hein? E o William não tá aqui. O William falta enviar os exercícios. Ó, jovens, todos vocês que estão devendo atividades, eu mandei para o senhor o mapa e os exercícios. Maísa disse que mandou o mapa e os exercícios. Cadê a Maísa? Mapa e exercício. Vou fazer o conferes lá, Maísa. Se eu localizar, eu te mando um e-mail avisando que eu localizei. Tá bom? Beleza. Jovenzinhos, semana que vem
Eu vou esperar aqui esse material até passar o fim de semana, que eu sei que bastante gente produz alguma coisinha no final de semana. E aí, na segunda-feira, eu vou encaminhar para a coordenação o nome dos alunos e as atividades que estão faltando para serem enviados para os responsáveis. E aí o bicho pega, né? Aí é a hora que filho chora e mãe vê, inclusive a mãe que faz chorar o responsável, né? Porque, galera, vai comprometer a nota, tá bom? Então a gente vai avisar os responsáveis já a partir da semana que vem. Aí começa toda aquela treta, né? Fica sem videogame, fica de castigo. Espero, né? Que fique sem videogame, fique de castigo. Só posso usar a internet na hora da aula e para aula, inclusive. Mas não sei como é que vai ser o rolê. Então, não deixem de fazer as atividades, tá bom? Brincadeiras à parte, jovens. É bastante importante. São essas avaliações aí que estão compondo a nota de vocês aí. Beleza? Se tiverem mais alguma perguntinha, jovens, mandem. Agora é a hora. Senão a gente vai começar a brincar com o conteúdo de hoje mesmo. Tranquilo? Então, beleza. Vamos lá. Só vou registrar quem está aqui na sala. Aí. Jovenzinhos, eu recebi alguns e-mails de alguns alunos pedindo ajuda num exercício do Forms. Não é o que eu achei que seria mais difícil, mas alguns alunos me pediram, então eu vou resolver ele com vocês, até porque ele traz alguns conceitos bem importantes aí de equilíbrio, tá bom? Então, eu vou fazer com vocês aqui, ó, Gente, como é que pode mudar assim do nada? Ai, meu pai. Que loucura que é isso aqui. Fecha tudo. Deixa eu parar de compartilhar a tela com vocês antes, né? Senão já viu. Não. Ah, não compartilhei a tela ainda bem. Não, cancela, ok. Volta aqui. Nossa, quando o negócio fica zicado, Pera aí, jovem, só um minutinho, tá? Sabe como é que é? Quando a internet funciona, é o computador que não vai. Ah, beleza. Aí, jovenzinhos, agora sim. Então, o exercício que eu quero fazer com vocês, ele é do Forms. É o exercício 5. Então, é o seguinte nesse exercício. Nós temos duas placas planas e paralelas. Beleza? Essa placa superior, jovens, ela está carregada positivamente. E essa placa inferior está carregada negativamente. É colocada aqui no meio uma carga Qzinho. Essa carga Qzinho, jovens, ela tem um valor de 2 vezes 10 a menos 6 coulomb. Não, 2 vezes 10 a menos 8 coulomb, perdão. Já dá um frio na barriga, né? 2 vezes 10 a menos 8 coulomb. E a massa dessa carguinha, jovens, ela é de 6 vezes 10 a menos 5 quilogramas. Beleza? Aí o exercício fala que a gente pode usar o G como sendo 10 metros por segundo ao quadrado. E ele pede para a gente determinar aqui, ó, o valor do campo elétrico E aqui nessa região. Sabendo, jovenzinhos, que a condição é de equilíbrio. O que significa falar que um corpo está em equilíbrio? Significa que a força resultante sobre ele vai ser zero. Beleza? Então, força resultante sobre o corpo é zero. Jovens, é muito importante esse conceito, tá? Equilíbrio, força resultante, zero. Anotem, destaquem essa informação aí, beleza? Então, ó,
Campo elétrico. Eu sei que o campo elétrico ele sai da carga positiva, né? As linhas de campo saem da carga positiva e apontam para a carga negativa. Essa massinha, essa carguinha tem uma massinha, então tem uma força-peso que puxa ela para o centro da Terra. No nosso referencial aqui é para baixo. E se eu tenho um campo elétrico apontando para baixo, carga negativa, a força elétrica vai ter sentido oposto, força elétrica aponta na vertical para cima. E para ter equilíbrio, força resultante ser zero, o que eu tenho que afirmar sobre a intensidade da força-peso e da força elástica? Elétrica, perdão, não é elástica. A força elétrica tem que ter a mesma intensidade da força-peso. Porque se a força elétrica for maior, a carga sobe, se o peso for maior, a carga desce. Então, para ficar em equilíbrio, as duas forças têm a mesma intensidade. Como que calcula a força elétrica? É o força que entra, lembram? Carga vezes campo. Como que calcula a força-peso? mg. Então, Q vezes Z é igual a M vezes G. Se eu quero calcular o campo elétrico, a carga que ficou multiplicando, ela passa dividindo. Então, o campo elétrico E vai ser a massa, 6 vezes 10 a menos 5, vezes a gravidade, que é 10, dividido pela carga Q, vou pôr em módulo aqui, ó, 2 vezes 10 a menos 8. Tá bom? Por que em módulo? Porque o sinal é para indicar o sentido. E eu já sei o sentido de todo mundo aqui. Então, não preciso colocar o sinal. Então, ó, 6 divididos por 2 vai dar 3, repete a base 10. 10 a menos 5 vezes 10, repete a base, somos expoentes, fica 10 a menos 4. 10 a menos 4 dividido por 10 a menos 8. Faz o expoente de cima menos o de baixo, que já é negativo. Menos vezes menos vai dar mais, fica 4 positivo. Tá bom? Então, 3 vezes 10 a quarta Newton por Coulomb. Essa vai ser a intensidade do campo elétrico entre as duas placas, que era o que o exercício pedia para nós. Beleza? Então, para quem tinha ficado com dúvida aí nesse exercício, tá feito, tá na mão. E ó, para quem não fez o form, já tem um feito aí, tá? Já sabe como fazer o exercício. Questionamentos, jovenzinhos querem mandar? Agora é a hora, senão eu vou começar a conversar com vocês sobre potencial elétrico, que é o nosso conteúdo mesmo da aula de hoje. Então, vamos lá. Vou pegar um arquivo novo. Nós vamos começar, jovens, a conversar sobre potencial elétrico. Vou deixar o chat aberto aqui, se infeliz abrir. Tem hora que não abre. Ah, tá aqui. Tá aberto. Então, vamos lá. Potencial elétrico. Então, eu vou pensar o seguinte, ó, eu tenho uma carga positiva aqui, uma carga Qzão. Essa carga ela é uma carga geradora. Ela gera potencial elétrico, tá bom? E eu tenho dois pontos para avaliar aqui, ó. Tenho esse ponto que eu vou chamar de ponto A e tenho esse ponto que eu vou chamar de ponto B, tá bom? E eu vou colocar uma carga positiva, jovens, aqui no ponto A, uma carga Qzinho. Essa carguinha, ela vai ser chamada carga de prova, tá bom? Ou seja, ela está submetida ao potencial elétrico gerado por aquela carga Qzão. Mas, enfim, professor, o que é o potencial elétrico? Seguinte, jovens, imaginem que eu estou segurando aquela carguinha no ponto A. Então, estou segurando ela. Se eu solto, o que vai acontecer com ela? Ela vai ser repelida pela carga positiva Qzão e vai entrar em movimento, certo? Então, ela entra em movimento com uma velocidade v neste sentido. Ela se move lá na direção do B. Mas, jovens, se ela começa a se mover, significa, então, que ela vai ter uma energia cinética. Porque energia cinética é massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Então, ela vai ter uma energia cinética quando ela começar a se movimentar.
tá bom? Mas eu não posso criar energia do nada. Se ela está com energia cinética, é porque ela já tinha alguma energia armazenada que foi transformada em energia cinética, que permitiu que ela entrasse em movimento. Essa energia armazenada, nós vamos chamar de energia potencial elétrica. Essa energia potencial elétrica, ela vai ser o valor da carga Qzinho vezes o potencial V no ponto avaliado. Então, ó, potencial elétrico é representado pela letra V. Esse raciocínio que eu estou usando com vocês aqui, jovens, eu usei com vocês na primeira ou na segunda aula nossa desse ano. Na primeira ou na segunda aula que nós tivemos presencialmente, tá bom? Então, eu falei para vocês até que esse livro era meio esquisito, mas essa abordagem que eu estou fazendo hoje eu já fiz lá atrás, tá bom? Na proposta do que o livro está trazendo. Então, nós já tínhamos pensado nessa ideia de que eu não posso ter energia surgindo do nada, que eu transformo essa energia. E aí, como que eu transformo essa energia em energia potencial elétrica, sendo que eu nem sei quem é o potencial elétrico? Então, eu vou escrever uma equação para esse potencial elétrico V. Olha lá. Potencial, jovens, vai ser o valor da carga Qzão que gera o potencial dividido pela distância D. Quem é essa distância D? É a distância que vai do centro da esfera que gera a carga, que gera o potencial, perdão, até a carga que está submetida ao potencial. Eu desenho uma carga imensa ali, né? Mas normalmente nós pensamos em cargas pontuais, ou seja, cargas que ocupam um único ponto no espaço. Porque se eu penso numa carga, num corpo muito grande, eu tenho que pensar o que acontece dentro, na superfície e fora dessa carga. Eu estou pensando só no único ponto para não ter esse pensamento ainda, em 3D. Só no único ponto, adimensional. Então fica Q sobre D. E aí, jovem, se eu tenho essa carga no ar, eu tenho um potencial. Se eu pego essa carga e afundo na água, é outro potencial. Se tira da água e põe na glicerina, outro potencial. Ou seja, o meio influencia. Assim como influenciava na força elétrica e no campo elétrico. Então, aqui vai ter a constante K, que nós já conhecemos, que também vai influenciar no potencial elétrico. Tá bom? Então, se você estiver no ar ou no vácuo, o valor do K se mantém aquilo que nós já conhecíamos. K vai ser 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado por Coulomb quadrado. Beleza? E potencial elétrico, jovens, ele vai ser medido em volt, tá bom? Então, é representado pela letra V. Eu chamo a atenção de vocês aqui para não confundir. Se eu quero falar que o potencial é 15 volts, eu tenho que escrever isso aqui, ó. Potencial igual a 15 volts. Aí é comum todo mundo falar, professor, tá errado, como é que V é igual a 15V? Então tem que tomar cuidado porque confunde mesmo, tá bom? Este V aqui, ó, é o potencial. Este aqui é da unidade de medida volt, tá bom? Então tomem esse cuidado. Isso também acontecia lá em mecânica, quando nós tínhamos a normal. A normal era N, a unidade de medida Newton também é N. Então, normal igual a 10 newton, ficava N igual a 10 N. Tinha que tomar o cuidado para não confundir grandeza com unidade de medida. A mesma coisa vai acontecer aqui, tá bom? Fechou. Então, apareceu algumas coisas que nós já tínhamos um pouco mais de familiaridade, né? Que é a constante K. Beleza, jovens, agora é o seguinte. Eu quero pensar no trabalho que vai ser realizado, ou seja, trabalho está associado a um movimento, um objeto sair de um ponto e ir para outro. Então, para eu fazer ele sair de um ponto e ir para outro, eu preciso de uma coisa fundamental, que vai ser o quê? Diferença de potencial. Eu quero que essa carga saia do ponto A, que é um potencial A, e venha para o ponto B, que tem um potencial B. Eu não quero simplesmente que ela se mova aleatoriamente. Eu quero que ela saia de um ponto específico e vá para outro ponto específico que eu quero, que eu determino. Então, eu tenho que ter, entre esses dois pontos, diferença de potencial. Que é o que nós já vimos lá nos circuitos que eu preciso para ter cargas se movimentando. Então, vai existir, jovenzinhos, entre os pontos A e B, uma diferença
de potencial. Então, a diferença de potencial entre os pontos A e B vai ser o potencial no ponto A menos o potencial no ponto B. Beleza? Isso aqui, jovenzinhos, vai ser chamado de DDP ou tensão. Tá bom? Se você não tiver DDP, se você não tiver tensão, as cargas não vão se movimentar. Beleza? Você tem que ter a diferença de potencial, porque é ela que fará as cargas se movimentarem. Beleza? E diferença de potencial também vai ser medido em volt. Não importa, jovens, eu vou fazer em vermelho aqui, depois eu apago. Se a carga faz esse caminho, se a carga vai fazer esse caminho, ou se a carga vai fazer esse caminho, ou se ela vai fazer esse caminho aqui, ó. Não importa o caminho. O que importa é a diferença de potencial entre o ponto inicial e final. E, ó, pegadinha do capeta para levar a gente para o inferno. Fica esperto. É o potencial de onde saiu menos o potencial para onde ela foi, o potencial de onde ela chegou. Tá bom? Vou escrever aqui para vocês, ó. De onde saiu. E o potencial V é o potencial aonde? É onde ou aonde? Acho que é aonde. Ah, não manjo dos rolês dos portugueses aí, mas acho que é aonde. De aonde, de onde, aonde. Sei lá. Enfim, é o potencial do ponto onde ela estava, menos o potencial do ponto onde ela chegou. Não é variação, porque senão seria o potencial final menos o inicial. Aqui é o inicial menos o final, então tome esse cuidado, beleza? Jovens, pode dar uma diferença de potencial negativa? Pode, não tem problema. A gente vai ver logo, logo que vai ter um significado essa diferença de potencial negativa. Beleza? É no sentido de que você está fazendo um movimento forçado, que não é um movimento natural para aquela carga elétrica. Beleza? Então, agora que nós falamos dessa energia potencial, eu vou pensar com vocês no trabalho que eu tinha comentado aqui. Vocês já estudaram trabalho mecânico comigo, inclusive lá no ano passado. Viram um trabalho lá no nono ano comigo também, então vai ter uma noção do que é. E estão estudando trabalho com o professor Afonso, se eu não me engano, na parte de termodinâmica, certo? Trabalho termodinâmico, trabalho com avaliação de energia interna, expansão de gás e tudo mais. Então, é a mesma ideia, só que pensando agora na eletricidade. Tá bom? Então, jovens, o que vai ser o trabalho? O trabalho, para nós, está associado a uma energia mínima. Tá bom? Então, é energia mínima para a carga se mover de A para B. Beleza? Energia mínima para a carga se mover de A para B. Então, ó, trabalho, ele vai ser representado assim. Então, trabalho para a carga ir de A até B vai ser o quê? Vai ser a carga Q vezes a diferença de potencial entre os pontos A e B. Ó, fique esperto. Trabalho para ir de A para B, DDP de A a B. Se fosse o trabalho para ir de B para A, seria DDP de B para A. Inverte aqui a sequência, tá bom? Seria potencial B menos o potencial A, tá? Então, vou deixar aqui a equação do trabalho grifadinha para vocês, bonitinha. Pode, então, dar um trabalho negativo? Sim, jovens, pode dar um trabalho negativo. Trabalho positivo, ó, trabalho maior que zero, é um movimento natural. Como assim? Ó, se eu solto essa carga positiva que eu tinha desenhado aqui no ponto A, se eu solto essa carga, naturalmente ela se move para o ponto B. Ela se afasta, ela se repele da carga positiva. Quando eu tenho um trabalho negativo, um trabalho menor que zero, vai ser um movimento forçado. Nossa, ficou horrível esse forçado.
Tá bom? Um movimento forçado. Como assim? Se essa carga agora está aqui no ponto B, ela não vai naturalmente se mover para o ponto A, porque ela tem repulsão. Então, algum agente externo tem que vir aqui na carguinha e empurrar ela, aplicar uma força sobre ela para que ela se mova para aquele lado. Então, é uma energia que vai ser inserida no sistema. Então, é um agente externo que vai fornecer essa energia. Por isso que é um trabalho negativo e a gente fala que é um movimento forçado. Eu empurro a carga, mesmo ela tendo a tendência de se mover no sentido oposto. Tá bom? Vou tirar aqui para não confundir depois os rolês todos. Aí. Beleza? Então, é isso que vai significar para nós um trabalho negativo, uma energia negativa. É uma energia que vai vir de um agente externo para aquele sistema poder funcionar adequadamente. Beleza? Até aí, jovenzinhos, abram o coraçãozinho de vocês e mandem perguntinhas e questionamentos. Vai lá. Podem mandar via chat também, se quiserem. Estou acompanhando por aqui. Tranquilo? Jovens, percebam o seguinte, trabalho é uma energia mínima, eu disse ali, né? Qual que vai ser a unidade de medida no sistema internacional, jovenzinhos, para trabalho? Trabalho vai ser medido em joule, porque é energia. Energia potencial elétrica que nós temos aqui, ó, também vai ser medida em joule. Qual que é a diferença entre os dois, já que é tudo energia? Essa é a energia armazenada na carga devido ao ponto que ela se encontra. O trabalho é a energia mínima para ela sair de um ponto e chegar a outro ponto. Então, por exemplo, ela pode ter 10 joules de energia armazenada. É a energia potencial elétrica. Mas ela precisa só de 4 joules para chegar no ponto B. Então, o trabalho é 4 joules. E ela tinha 10. Então, quanto que sobra de energia quando ela chegou lá no ponto B? 6 joules. Sacaram a ideia? Então, eu desconto o trabalho da energia total que essa carga tem. E aí eu sei se quando ela chega no ponto que eu quero, ela ainda tem energia potencial elétrica armazenada, ou se ela zerou a energia, ou se ela não vai conseguir chegar lá. Se algum agente externo vai ter que fazer esse movimento forçado para que ela saia de um ponto e chegue no outro. Joia? Questionem, perguntem, jovens, vai lá. Está com os senhores. Suave? Então, beleza. Eu vou interromper o compartilhamento de tela, então. Jovenzinhos, nós temos mais 5 minutinhos de aula aqui pelo Zoom, tá bom? Eu quero encerrar com vocês falando o seguinte. Na semana que vem, nós vamos dar continuidade a falar de potencial elétrico. Então, na semana passada, eu deixei indicado alguns vídeos para vocês, que era para vocês já começarem a se familiarizar com esse assunto, tá bom? Mas eu ainda vou discutir todo ele com vocês na semana que vem. Vou falar de superfície equipotencial, outras formas de trabalho, da energia, como avaliar para um ponto, potencial total, quando você pensa na energia, assim por diante. A gente deu um pontapé inicial hoje, tá? Espero já estar com as notas fechadas também do primeiro bimestre, para vocês poderem se organizar aí e saber também como que ficou a nota dos senhores. Tá bom? No mais, espero que estejam todos bem. Se souberem de algum colega que está sem internet e não conseguiu ver a aula hoje, terminando a aula aqui, eu já vou, ele baixo, eu já publico no YouTube e eu atualizo a lista de links de aulas para quem quiser assistir depois daí. Tá bom? No mais, eu agradeço a atenção dos senhores, desejo um ótimo restinho de dia para vocês. Nós finalizamos nossa conversa aí lá pelo Google Sala de Aula, então, tá bom? Senhoras e senhores, me dê um tchau bem bonito. Tchau. 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 Tchau, professor. Tchau. Tchau. Tchau e até semana que vem.